graça de Deus, não ter pegado a Covid, mas eu adoeci, tive ansiedade, tive síndrome do pânico muito avançada, e com a ajuda dos profissionais aqui de dentro, deu para superar essa fase difícil. Pela experiência da equipe, inclusive de epidemiologia de São João da Barra, somada à experiência da própria gestora, fez com que nós nos antecipássemos em algumas ações que foram essenciais para que o município, até a inauguração do hospital de campanha, tivesse ainda um momento de estabilidade naquele início, né? Os casos estavam crescendo, os casos estavam aparecendo, a primeira morte no Brasil já tinha acontecido, e uma corrida muito grande, eu lembro muito bem, a dificuldade da gestão e iniciar todo esse processo de planejamento de algo que era ainda sem nenhum tipo de descoberta, né? Algo novo para todo mundo. Nós precisávamos montar uma estrutura e aí se montou uma equipe e todo mundo começou uma corrida contra o tempo. Vamos correr atrás de respirador, atrás de insumos, atrás de equipe, profissionais qualificados trabalhando, intensivista, profissionais que são acostumados a mexer em UTI, com pacientes de UTI, que até então nós tínhamos uma outra realidade e estávamos diante de uma coisa desconhecida, completamente desconhecida. Era algo novo, né? Não foi nada fácil, foi assim uma novidade para a gente, né? Eu acho que para o mundo, né? Esse cenário pandêmico. Tudo começou, né? Ali na UBS do Dr. Félix de Sá, né? Que hoje é o centro de triagem, né? Da Covid-19. E ali montamos, né? Um leito de estabilização e leito clínico, né? Viramos noite ali também e ali montamos, fizemos uma força-tarefa e montamos, né, leito clínico e estabilização adulto. Fizemos treinamento, né, com os profissionais, médico, enfermeiros, fisioterapeuta e assim, com um cenário novo, que não foi nada fácil, né? Mas não é impossível de estabilizar esse paciente, né, e cuidar desse paciente com esse cenário. Falar de Covid traz muitas lembranças, né? Foram períodos diferentes, momentos diferentes que a gente enfrentou e vitórias também diferentes que a gente conseguiu nesse período. Quando a gente fala de Covid, a gente tem que voltar lá em janeiro de 2020, quando ainda a pandemia era uma coisa meio longe para o Brasil, né? A gente já estava escutando falar do vírus na China, a gente já estava escutando falar de medidas restritivas em outros países. Eu lembro que a gente fez uma primeira reunião no final de janeiro de 2020 com as empresas do Porto para entender a logística do local, para entender como poderia ou não oferecer risco para a gente. E a gente já começou a tomar medidas desde a época, pelo grande medo desse vírus poder entrar por São João da Barra. Foi uma reunião com a prefeita Carla Machado lá no Rio, uma reunião que envolvia todos os secretários de saúde da região para falar por primeira vez de coronavírus no Brasil. Eu lembro que essa reunião foi no 13 de março de 2020 e eu lembro que a expressão de todos foi de medo. O que vamos enfrentar? Qual é esse vírus que está vindo aí? O que ele pode causar? Como ele vai contagiar? Era tudo muito novo. O momento mais difícil para mim na pandemia foi quando eu precisei me isolar da minha filha. Passa um filme na cabeça da gente, um medo que a gente tem, que eu tive, né, de deixar minha filha aos 4 anos, mas ao mesmo tempo a vontade de estar trabalhando, de estar tentando ajudar ao próximo foi maior, e aí eu pensava lá, eu vou passar por isso e no futuro eu vou contar para minha filha o que eu vivi. Nosso primeiro paciente positivo, a gente lembra até hoje um paciente que ele não tinha as características que a gente já tinha conversado, né, do paciente idoso, do paciente que teria uma evolução, porque tinha muita comorbidade. Não era esse o caso, era um paciente saudável, um paciente forte,
era um paciente que trabalhava, e foi um impacto muito grande ver esse paciente com um quadro grave de Covid, e foi também o nosso primeiro óbito por Covid no município. Dia 2 à noite fomos dormir e no dia 3 acordamos com a notícia que ele havia sido entubado. A partir daí foi um sofrimento geral para a família, pois não conhecíamos direito, ainda não conhecemos direito a condição desse vírus, o que ele faz, o que ele causa, como pega. Conhecemos muito pouco em relação ao vírus. Dia 9 de maio, ele deu entrada no hospital de campanha. Foi o primeiro a dar entrada aqui nesse hospital. E no dia 12 de maio, infelizmente, nós tivemos a notícia do falecimento dele, aqui nesse mesmo ambiente, onde eu estive aqui na madrugada para receber a notícia do falecimento. Em relação a ele, ainda é muito dolorido, pois hoje eu encaro como só um número, um ano, mas nós sentimos isso diariamente. Quem nos conhece, quem conhece a nossa família, sabe da história, sabe da índole do meu pai e sabe quanto ele foi querido, ainda é, por muita gente em nossa cidade. Mas o que a gente quer apresentar, o que a gente quer passar de mensagem é que não brinque com esse vírus. Não brinque, pois ele é silencioso, ele é cruel e mata. Eu acredito que ninguém vai sair do mesmo jeito que entrou dessa pandemia. Quem vivenciou aqui na linha de frente da Covid, viu famílias serem destruídas, a gente tem que aproveitar o hoje, né? Viver intensamente o que a gente tem que viver, amar as pessoas que nos amam, né? Que são próximas a gente, tratar as pessoas com cordialidade, com respeito, não terceirizar os fracassos que nós temos, não reclamar por poucas coisas. No início eu tive muito medo de morrer. Eu sou mãe, eu sou enfermeira, mas eu sou mãe. Eu tenho um filho de 3 anos. Meu filho é a coisa mais preciosa da minha vida. O meu medo não é morrer. Meu medo é deixar meu filho e não acompanhar a infância dele. A gente possa pôr a mão na consciência, que a gente possa ter empatia, olhar para o outro com amor, porque muitas pessoas ainda não têm noção do que a gente está passando. Não acredita, na verdade, nesse vírus, né? E, na verdade, a gente não sabe nada dele. A gente fica realmente com sentimentos comprometidos. Se a gente não estiver se fortalecendo espiritualmente, a gente também cai. Então, vocês possam ter um pouco de empatia, amor. Só isso que eu peço a vocês.